Boas Intenções, Tristes Realidades, segundo Arthur Polônio, baseado na obra Contra a Democracia, do Jason Brennan, né? Embora possa haver formas intrinsecamente injustas de governo, a democracia não é uma forma única ou intrinsecamente justa de governo. O sufrágio sem restrições, uniforme e universal é moralmente censurável em vários aspectos. O problema é que o sufrágio universal incentiva a maioria dos votantes a tomar decisões políticas de um modo ignorante e irracional, impondo depois essas decisões ignorantes e irracionais a pessoas inocentes. A única justificação para o sufrágio sem restrições e universal seria a nossa incapacidade de produzir um sistema com melhor desempenho, segundo Jason Brennan. O governo representativo é um fenômeno relativamente recente, não tem mais de um século e meio. Significa que durante muito tempo a teoria democrática foi essencialmente especulativa, alimentada por muito romantismo e boas intenções. Hoje, porém, dispomos de resultados que vêm da experiência e justifica, no mínimo, que a teoria democrática deve ser confrontada com os fatos. Alguém deve, nas palavras do autor, desempenhar o papel de advogado do diabo. Stuart Mill, um dos grandes filósofos políticos do século XIX, era um defensor do governo representativo. Mill esperava que o governo representativo resultante do sufrágio universal tivesse as melhores consequências, não só no respeito pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento econômico, mas também na promoção das virtudes cívicas e na elevação moral dos cidadãos. Mill não viveu para ver essas consequências. Na sua época, o sufrágio universal não era mais do que uma hipótese. Sendo, porém, um pensador animado pelo espírito científico, não hesitaria, de certo, em confrontar as suas hipóteses com a realidade se tivesse tido essa possibilidade. Vivesse ele hoje, teria a possibilidade de observar que as suas ideias não parecem ter sobrevivido ao teste do tempo. As formas mais comuns de compromisso político não só não conseguem educar-nos ou enobrecer-nos, mas também tendem a estupidificar-nos e corromper-nos, segundo Jason Brennan. Assim que entra no campo político, refere Brennan, citando o economista Schumpeter, o cidadão comum regride, na análise e no raciocínio, a níveis de desempenho e que, noutras esferas, se reconheceria como infantil e primitivo. Do ponto de vista da teoria democrática, dispondo da informação empírica de que dispomos, hoje não estamos, como estava Mill, limitados a especular. Hoje podemos observar e confrontar a teoria com a evidência disponível. Hobbes e hooligans, né? Os cidadãos, observam Brennan, diferem em muitos aspectos. No que é relevante para o seu ponto de vista, o autor divide os cidadãos democráticos em três tipos ideais ou arquétipos conceituais: os hobbits, os hooligans e os vulcanos. O hobbit é essencialmente ignorante, indiferente à política, carece de opiniões. O seu conhecimento da história ou da realidade sociológica é superficial. Tipicamente, nas eleições, abstém-se, né? O hooligan é o fanático da política. Tem opiniões fortes e fundamentadas, mas tende a consumir exclusivamente a informação que confirma ou sustenta suas opiniões, desprezando o que quer que as contradiga ou desminta. Ainda que frequentemente seja capaz de argumentar a favor das suas ideias, não consegue explicar satisfatoriamente pontos de vista alternativos. As opiniões políticas fazem parte da imagem do hooligan. O seu partido faz parte da sua identidade. Tende a desprezar as pessoas que pensam de maneira diferente. A maioria dos políticos, dos ativistas e dos votantes são hooligans, né? Da direita e da esquerda. O vulcano fundamenta suas opiniões políticas na ciência e na filosofia. Evita ser tendencioso, emotivo e irracional. Quem não pensa como ele não é, ipso facto, idiota, ignorante ou egoísta. É apenas alguém que não pensa como ele. Ao contrário do que se poderia pensar, o hooligan não é necessariamente extremista e o vulcano não é necessariamente moderado. Alguns marxistas ou libertários podem ser vulcanos e alguns social-democratas hooligans. O hobbit, esse, tende a não ser politicamente coisa alguma. Mas não serão, não obstante este perfil desolador do eleitorado, a democracia e a participação política valiosas? Talvez. Talvez sejam boas porque tendem a produzir melhores resultados do que as alternativas, ou talvez sejam boas porque produzem cidadãos melhores, ou finalmente talvez tenham valor em si mesmas. Designarei por triunfalismo democrático a visão de que a democracia e a participação política generalizada são valiosas, justificadas e requeridas pela justiça pelos três tipos de razões. O slogan do triunfalismo poderia ser: 3 vivas a democracia. Este livro critica o triunfalismo. A democracia não merece pelo menos 2 dos vivas que recebe e pode também não merecer o último, segundo Jason Brennan. O autor oferece 3 argumentos contra o triunfalismo democrático. Em primeiro lugar, a democracia não é uma forma intrinsecamente justa de governo, pelo contrário, é injusto e moralmente censurável permitir que decisões políticas tomadas de modo incompetente e irracional possam prejudicar pessoas inocentes. A democracia só estaria justificada caso fôssemos incapazes de inventar um sistema que produzisse melhores resultados. Além disso, a participação política não nos torna melhores cidadãos.
Ao contrário, tende a embrutecer-nos, a corromper-nos e a tornar-nos inimigos uns dos outros. Finalmente, a liberdade de participar no processo de decisão política não é como as outras, nomeadamente a liberdade de expressão, de religião ou de associação. A liberdade de participação no processo de decisão política carece de uma boa justificação. Presentemente, no entanto, a ideologia política dominante no Ocidente é uma espécie de liberalismo filosófico. Seguindo no essencial a visão de Mill, o liberal pensa que as pessoas, desde que não sejam menores de idade ou mentalmente diminuídas, devem ser livres de fazer as suas próprias escolhas, mesmo más, desde que não estejam a causar mal a terceiros. Analogamente, também uma democracia deve ser livre de fazer as suas escolhas, ainda que sejam más a ponto de conduzir a uma crise econômica, por exemplo, uma crise pandêmica como a gente está vivenciando hoje, né, com Bolsonaro, Trump, a Itália, né, a própria China. A China não é democrática, né? Esta analogia, de acordo com Brennan, está errada. Um eleitorado não é, ao contrário de um indivíduo, uma entidade com comportamentos e qualificações intelectuais unificados. Um eleitorado é um conjunto de pessoas diferentes, com interesses, comportamentos e aptidões diferentes. Quando o eleitorado toma decisões idiotas, o que sucede é que algumas pessoas impõem as suas más escolhas a outras. Às minorias, aos estrangeiros, às gerações do futuro, aos que se abstêm de votar ou não podem fazê-lo. Se a maioria dos eleitores faz más escolhas, não está a prejudicar-se apenas a si mesmo, mas também a um conjunto de cidadãos inocentes. Justificar a tomada de decisão política é, pois, uma tarefa mais complexa do que justificar a tomada de decisão individual. Como avaliar, então, a democracia? Terá a democracia um valor intrínseco ou meramente instrumental? Acreditamos, por exemplo, que os seres humanos não têm valor intrínseco, isto é, o ser humano tem valor em si mesmo. O martelo, porém, dificilmente terá valor intrínseco. O martelo é um instrumento, e um instrumento valioso se, e só se, for útil para nós. Dizemos, portanto, que o martelo tem exclusivamente valor instrumental. Alguns objetos, porém, têm simultaneamente valor intrínseco e instrumental. Um relógio, por exemplo, pode ser valioso em si mesmo, por um conjunto vasto de razões, mas, se funcionar razoavelmente, pode ter ainda um valor instrumental. E a democracia? Muitos filósofos acreditam que a democracia tem simultaneamente um valor intrínseco e instrumental. Tem valor intrínseco porque constitui um processo de tomada de decisões inerentemente justo. No essencial, exprime a ideia de que todos os indivíduos são igualmente valiosos, mas tem também valor instrumental, isto porque tende a produzir resultados relativamente justos. Brennan defende que a democracia deve ser avaliada como avaliamos o martelo e não como avaliamos um relógio ou um ser humano. A democracia é um instrumento, é um meio para um fim, mas não um fim em si mesmo. A democracia não é intrinsecamente justa. O valor que a democracia tem é puramente instrumental. Se for verdade que o valor da democracia é justificado pelos resultados que produz, então, caso encontremos um modelo que produz resultados melhores, devemos optar por ele. Platão, na Antiguidade, parecia pensar desse modo. De acordo com Platão, o eleitorado, a Assembleia dos Cidadãos, é demasiado ignorante e demasiado estúpido e irracional para governar bem. O governo por um rei filósofo, honesto e sábio seria preferível. Platão argumentava a favor de um modelo a que os filósofos chamam hoje de epistocracia. O que é uma epistocracia? É um governo dos sábios, dos filósofos. Um regime político é epistocrático na medida em que o poder político é formalmente distribuído de acordo com a competência, a capacidade e a boa-fé para agir de acordo com essa capacidade. Então, na presidência não poderia estar o Bolsonaro, né? O Mandetta lidou bem com a pandemia, então ele ficaria. Paulo Guedes está mandando muito mal na economia, vazava, outro economista melhor entraria, né? Aristóteles concorda com Platão no aspecto. O governo por um rei filósofo sábio seria preferível à democracia, porém argumenta no mundo real, nunca teremos um rei filósofo sábio. Nós tivemos um sociólogo, teoricamente sábio, intelectual, no poder, foi uma merda o governo FHC, né? Ninguém é suficientemente bom para o exercício do cargo, e ao contrário do que pensa Platão, também não podemos formar reis filósofos sábios. Aristóteles tem razão. No mundo real, encarregado da governação uma só pessoa seria demasiado difícil. Daí não se segue, todavia, argumenta Brennan, que a epistocracia é impossível. Várias formas de epistocracia serão possíveis, segundo o modo como se limitar o impacto no processo de decisão política da participação dos eleitores menos capazes e, portanto, mais suscetíveis de tomar más decisões. Os epistocratas não precisam de afirmar que os peritos devem ser chefes. Os epistocratas precisam apenas de sugerir que as pessoas incompetentes ou pouco razoáveis não devem ser impostas às outras como chefes. Hoje em dia, porém, a ideia de uma distribuição desigual do poder político parece desagradar a muitas pessoas.
De um modo geral, tomamos como inquestionável a ideia de que todas as pessoas devem ter uma parte igual de poder político. A desigualdade política parece-nos intrinsecamente injusta. É verdade que no passado a desigualdade política foi quase sempre injusta. É errado atribuir poder político a alguém apenas porque é branco, homem, proprietário ou descendente de um senhor da guerra. É errado excluir alguém do poder político só porque é negro, mulher, pobre ou descendente de pobres. No entanto, do fato de, no passado, a desigualdade política ter sido quase sempre injusta, não se segue, de acordo com James O'Brien, que a desigualdade política seja intrinsecamente injusta. Ainda que, no passado, algumas pessoas tenham sido impedidas de ter poder político por más razões. Pode haver boas razões para impedir certas pessoas de ter poder político ou para atribuir-lhes menos poder político do que a outras. Impedir alguém de conduzir apenas porque é ateu, homossexual, intocável, um pária, esqueci o nome que se dá na Índia, um Dalit, argumenta Brena, seria errado. Daí não se segue, porém, que não haja boas razões para impedir algumas pessoas de conduzir. Ao contrário, impedir que pessoas incompetentes conduzam ou pessoas que de alguma maneira representam um risco para os outros é uma boa ideia. Bolsonaro, por exemplo, poderia ser tirado assim, Analogamente, pode haver boas razões para impedir que as pessoas incompetentes tomem decisões que poderão causar dano a outras. Há, em suma, duas teorias básicas acerca da distribuição do poder político: o procedimentalismo e o instrumentalismo. Os procedimentalistas sustentam que, em matéria de distribuição do poder político, há formas intrinsecamente justas e formas intrinsecamente injustas. Os instrumentalistas reivindicam que devemos optar pela forma de distribuição do poder político que produz os resultados mais justos, seja ela qual for, independentemente dos procedimentos que lhes dão origem. Brena defende que a democracia deve ser avaliada instrumentalmente. Se houver uma alternativa que produza melhores resultados, devemos optar por ela. Por outro lado, não há, afirma, bons fundamentos procedimentalistas para preferir a democracia à ipsitocracia. Nacionalistas ignorantes, irracionais e desinformados. Quando se trata de votar, o conhecimento e a racionalidade não compensam, ao passo que a ignorância e a racionalidade não são punidas, segundo Jason Brenner. Suponha o leitor que quer atravessar a rua. Se tiver uma crença falsa acerca de haver trânsito a circular na via, sofrerá as consequências. Agora suponha que está prestes a votar. Ainda que vote sob a influência das ideias mais delirantes, nada ou quase nada se segue daí. À exceção do improvável cenário de um empate, a verdade é que um voto individual nada ou quase nada altera. Se decidir abster-se em vez de votar, os resultados serão os mesmos. Isso é quer o voto do leitor seja bem informado, quer seja completamente ignorante. Um conjunto de estudos empíricos referidos por Jason Brennan mostra que, em matéria de política, os cidadãos são muitíssimo ignorantes. Como explicar essa situação? De acordo com o autor, a situação é explicada por um fenômeno a que os economistas chamam ignorância racional. Obter informação tem um custo. Quando os custos esperados para adquirir informação de um certo tipo excedem os benefícios esperados de possuir esse tipo de informação, as pessoas normalmente não se incomodam ao obter a informação, Segundo Jason Brennan. Se meu voto individual nada ou quase nada altera, por que a razão deveria investir tempo e recursos em informar-me bem para votar, O que parece carecer de explicação não é o fato de a maioria dos cidadãos ser ignorante em matéria de política, mas sim o fato de haver uma minoria de cidadãos tão informada. Se a ignorância política não tivesse efeito sobre as nossas preferências políticas, se as pessoas bem e mal informadas tivessem as mesmas opiniões políticas, a ignorância e a má informação não importariam. Mas a informação importa. As medidas políticas que as pessoas defendem dependem do que sabem, segundo Jason Brennan. O problema é que a maioria dos cidadãos tende a processar a informação de maneira enviesada e motivada em vez de fazê-lo racional e desapaixonadamente. Tendemos a selecionar a informação que confirma ou sustenta as nossas crenças pré-existentes e a desprezar a que as infirma ou debilita. Em política, os cidadãos exibem, por razões que diversos estudos empíricos revelam, uma forte necessidade de pertencer a um grupo e de se identificar com ele. É um apelo da tribo, o território onde o hooligan desabrocha e prospera. Ora, uma vez que a democracia confere a cada um uma parte tão escassa de poder político, estimar o comportamento epistêmico compensa. Os cidadãos não têm qualquer incentivo para agir de outra maneira. Todo mundo for punido, que votou num político que fez merda, seria interessante. Aí eles teriam que pensar bem antes de votar. A participação política corrompe, Ao Rousseau, O homem nasce bom, a participação política que o corrompe.
ou a sociedade o corrompe, né? A participação política tende a tornar-nos piores, não melhores. Quanto mais você engaja politicamente, pior você fica. Teóricos como John Stuart Mill, no século XIX, sabiam que as pessoas tendem a estar, de modo geral, pouco informadas sobre história, ciências sociais e política. E economia também, filosofia. Esperavam, contudo, que o envolvimento na política as tornaria mais informadas, mais racionais e, de um modo geral, mais virtuosas. Isso porque o envolvimento na política requer uma perspectiva alargada do interesse geral e do bem comum. Acreditavam que, usando os arquétipos conceituais de Jason Brennan, era possível transformar os hobbits em vulcanos. Este é o argumento da educação. Mais falhado do mundo, né? O argumento da educação é popular entre os filósofos. A educação para a cidadania, que está na nossa Constituição, que foi muito criticado pelo documentário Brasil Paralelo, né? Mas será sólido? A sua premissa, a ideia de que o envolvimento na política requer que as pessoas se desenvolvam ou desenvolvam uma perspectiva abrangente acerca do interesse geral e do bem comum é, no mínimo, controversa. Sendo assim, o ônus da prova está do lado de quem a defende. Na ausência de forte evidência a seu favor, devemos rejeitá-la. Ora, a evidência disponível parece mostrar que a premissa é falsa ou, no mínimo, implausível. O problema, respondem muitos defensores do argumento da educação, reside no fato de não ser suficiente que a democracia seja representativa. Deve ser também deliberativa, isto é, votar não basta. Para que o argumento da educação funcione é necessário deliberar. Idealizada como tem sido pelos filósofos, a democracia deliberativa parece atraente. Se as pessoas fossem racionais e virtuosas, como os filósofos concebem, a deliberação seria sempre um caso de grande elevação espiritual, do qual todos sairíamos a ganhar. Os ignorantes seriam informados ou corrigidos, os sábios seriam perfeitamente sensatos e iluminantes, a verdade floresceria nas verdes colinas e, no fim do dia, o bem comum teria sido servido. Infelizmente, para as boas vontades filosóficas, na realidade, as coisas só muito raramente, para sermos otimistas, funcionam assim. No debate, as pessoas manipulam e são manipuladas, iludem e deixam-se iludir. Como na guerra, no debate político, a primeira vítima tende a ser a verdade. No debate político, o importante não é saber, mas sim vencer. É a retórica oratória, né? Desde a Grécia Antiga, com os sofistas. A educação não parece transformar hobbits em vulcanos. O mais provável é transformá-los em hooligans. É pervertê-los ainda mais, né? Sendo assim, parece claramente preferível que os ignorantes permaneçam ignorantes. Antes ignorante do que corrupto, né? Temos fortes razões contra encorajar mais e mais cidadãos a participar na política, a despender tempo a pensar em política, a assistir a notícias de política. Se o empenho político tende a corromper em vez de edificar, isso é um ponto contra ele, segundo Jason Brennan, né? A política não dá poder nem a si, nem a mim. Nem a você, nem para mim, né? A democracia capacita o coletivo, não os indivíduos, né? Segundo Jason Brennan. Pode suceder que, apesar de tender a corromper-nos, a participação na deliberação política tenha algum benefício que supere o custo. Pode suceder que a participação na política confira a cada um de nós poder. Poder de dar ou recusar consentimento à governação, ao governo, né? Poder de levar o governo a reagir aos interesses de cada um, poder para aumentar a nossa autonomia, poder de impedir os outros de nos dominar, poder para desenvolver um sentido da vida boa e da justiça. Nada disso, argumenta Jason Brennan. A participação na deliberação política não confere a cidadãos individuais poder, de nenhum modo significativo, mas sim grupo. Quando as sufragistas conseguiram direito ao voto para as mulheres, exemplificou o autor, isso certamente deu poder às mulheres como grupo, mas não às mulheres individualmente. E nunca individualmente, não. Os indivíduos que se fodam numa democracia, exceto, claro, os que desse modo conseguiram cargos políticos. Talvez, porém, os direitos políticos sejam de tal modo essenciais para cada um de nós que compense dar aos outros o poder de tomar decisões de maneira incompetente. Jason Brennan pensa que não. No capítulo 4, passa a revista aos principais argumentos a favor da ideia de que a democracia nos dá poder para concluir que nenhuma está à altura. São todos insatisfatórios. A verdade é que, faça o leitor o que fizer, isso em nada altera aquilo que o seu governo decide fazer. O leitor, cada cidadão individual, não tem qualquer poder para alterar nem a lei, nem a ação governativa, a ação do governo. A ideia de que a democracia nos dá poder é intuitiva, mas provavelmente assenta numa falácia da divisão despercebida. A democracia dá-nos certamente poder de um modo que as ditaduras não dão. Mas, apesar de a democracia nos dar poder, não lhe concede poder a si, ou a mim, a você ou para mim, aos seus amigos, à sua mãe ou aos seus filhos adultos. A democracia não dá poder a indivíduos, retira poder dos indivíduos, e em vez disso proporciona a maioria do momento
as forças coletivas, né? Numa democracia, e quando você tem 30% de imbecil como os bolsonaristas e outros 30% de imbecil como os petistas, esquerdistas, aí fodeu. São dois grupos muito coesos que se degladiam e vão ficar indo para o segundo turno indefinidamente, né? Numa democracia, os cidadãos individuais quase não têm poder individualmente, né? Quem tem poder são os grupos. O de Lopes e o Abner Henrique experimentaram isso, né? Os grupos de autistas, né, defensores de autistas, foram para cima deles, dois indivíduos. Então, quanto maior o grupo, a força de pressão, mais poder tem. Quem tem poder são os grupos. Por isso tem sindicatos, por isso tem partidos, né? Só quando você ataca em bloco você tem poder na democracia. A política não é um poema. As instituições que nos ajudam a viver juntos em paz e prosperidade são boas. As instituições que, comparadas com as alternativas, nos dificultam isso, dão-nos poucas razões para as apoiarmos, independentemente do que simbolizam. Uma classe independente de argumentos a favor da democracia é a que Bennett designa por argumentos semióticos. Os argumentos semióticos apelam ao poder simbólico da democracia e ao que significa dar às pessoas iguais direitos políticos e não preocupações com ser mais ou menos justa do que as alternativas, ter ou não melhor desempenho do que elas. Parte da premissa de que todas as pessoas partilham uma igualdade moral fundamental. O autor rejeita esses argumentos, objetando que não mostram que os direitos democráticos têm valor para os cidadãos e que, mesmo que aceitemos a premissa de que todas as pessoas partilham uma igualdade moral fundamental, não somos compelidos a aceitar que dela se segue que a democracia é preferível a outras formas de governo ou de governação. Saber que o sistema político promove a melhor igualdade moral dos cidadãos permanece uma questão em aberto ainda, né? Não está fechado com a democracia. O direito a um governo competente. A democracia, com um sufrágio universal e incondicional, concede o poder político de forma promíscua. Quando hobbits e hooligans votam, exercem poder político sobre os outros, e isso exige uma justificação. Deve ser justificado em comparação com sistemas alternativos, segundo Jason Brennan. Em política, a maioria dos meus concidadãos é ignorante e irracional. Seu caráter moral é questionável. Apesar disso, tem poder sobre mim. Pode forçar-me a fazer coisas que eu não escolheria caso fosse mais bem informado, racional e virtuoso. O que pensaria o leitor ao dar-se conta de que está prestes a ser operado por um cirurgião incompetente ou a embarcar no avião tripulado por um piloto incapaz? De certo, se encontra numa situação precária. Se tiver alternativa, não hesitará, caso seja racional, em preferi-la. Analogamente, parece injusto que cidadãos incompetentes tenham o poder de tomar decisões a que o leitor está obrigado a submeter-se. Tal como no caso dos cirurgiões e dos pilotos, deveria haver instituições que protegessem as pessoas inocentes da incompetência alheia. É isso aí.